Olá, maravilhosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula PharmaBoss. Caso você não tenha assistido a primeira, não está entendendo o que está acontecendo, eu recomendo muito que volte e assista a nossa primeira aula, onde eu falei sobre a importância de você passar sua mensagem para o mundo, sobre a importância do mundo saber que você é ótima, que você é incrível, que você é maravilhosa no que você faz. Meu intuito com essa primeira aula foi te pegar pela mão e mostrar o porquê você deveria começar a usar suas redes sociais, o seu Instagram, a favor da sua profissão, para ser reconhecida, para ser vista como autoridade e para realmente conseguir captar mais pacientes, captar mais clientes, vender você como profissional, vender o seu produto, vender o seu conhecimento. As possibilidades são enormes e a gente vai falar sobre tudo isso durante as aulas PharmaBoss. O tema da aula de hoje é: Lari, como eu encontro o meu nicho, como eu encontro a minha voz na internet, sobre o que eu posso falar. E eu quis trazer esse tópico já para a segunda aula, porque eu sei que esse é um assunto que trava muitas de vocês. Porque se vocês já pesquisaram qualquer coisa, sobre o assunto de produção de conteúdo, sobre marketing digital, provavelmente vocês já devem ter escutado falar nos termos nicho e persona. Eu vou tratar tudo isso com vocês, vou passar a minha experiência, a minha expertise durante todos esses anos produzindo conteúdo aqui no YouTube, lá no Instagram, de nichos diferentes, de formatos diferentes, com estratégia, sem estratégia, de forma intuitiva. Eu já passei por muitas fases e eu quero te guiar nesse processo e simplificar as coisas para você, para que você entenda que o nicho ele é muito importante, com certeza, vou falar mais sobre isso, mas ele não pode travar o seu processo de produção de conteúdo. Ele não pode te impedir de começar, de startar o seu negócio, de startar, enfim, a sua ideia, o seu projeto, porque nichos são modificáveis, são ajustáveis, são readaptáveis. Eu comecei na internet falando sobre moda, sobre beleza, sobre maquiagem, fui para uma linha um pouco mais comportamental, abordei muito já sobre vegetarianismo, sobre estilo de vida, enquanto no meu Instagram eu tinha uma pegada mais de influenciadora, eu divulgava comércios locais, divulgava algumas marcas. Depois aqui no YouTube, meu foco, meu nicho foi 100% farmácia, porque eu percebi uma demanda, eu observei uma demanda reprimida, percebi que esse era um gap que a gente chama, um furo, uma brecha que eu poderia abordar e poderia conseguir atrair muitas pessoas para o meu negócio, que posteriormente depois viria, mas foi tudo de forma intuitiva. Então eu comecei na internet há muito tempo atrás, falando sobre assuntos que não tem nada a ver com o que eu trato hoje. E tá tudo bem, e é sobre isso. Por quê? Porque a gente pode ajustar, a gente pode refinar, a gente muda, o nosso público muda. Então esse não pode ser um ponto que te impeça de começar, porque é depois que a gente começa, que a gente analisa, que a gente vê feedback, que a gente vê onde pode melhorar e vai refinando as coisas, tá? Um projeto que já nasceu pronto, nasceu tarde demais. Guardem essa frase com vocês. Então eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui na nossa segunda aula PharmaBoss. Me conta através de um emoji de foguinho, que vai ser a nossa comunicação durante essas aulas, se você esteve na primeira e se você está gostando desse conteúdo. É muito importante para eu saber que eu tô te ajudando de alguma forma. E se você não é do nicho da farmácia, com certeza absoluta você vai conseguir tirar muitos insights de todas essas aulas e você é muito bem-vinda também. Mas como minha comunicação é com você, Pharma, eu quero te ajudar então a decidir sobre um nicho, de forma bem básica. O que a gente, como farmacêuticas, consegue fazer na internet, consegue fazer no Instagram? A gente consegue direcionar nossa comunicação principalmente para dois públicos completamente diferentes, e eu acho que sim, é primordial que você escolha um público, tá? Quais são esses públicos, Lari? Uma vertente é pessoas leigas, pessoas que provavelmente podem vir a ser seus pacientes, e profissionais da saúde, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas que tenham uma base, pelo menos, de conhecimento bem similar à sua. E a gente consegue subnichar ainda mais. Agora você senta e respira, que eu vou te dizer que quanto mais nichado for o seu perfil, independente de qual ele seja, de qual assunto você aborde, mais facilmente você vai ser vista como especialista, como autoridade naquele assunto. Uma vez que eu decidi falar sobre farmácia, eu poderia juntar a minha comunicação para profissionais, para estudantes, para pessoas leigas, explicar um pouco sobre medicamentos, explicar um pouco sobre
como é ser farmacêutica, explicar um pouco sobre a faculdade, no momento que eu nicho o meu conteúdo. E eu produzi, sei lá, durante quantos anos? 2 anos, talvez um pouquinho mais. Tudo que eu produzia era pensado em ajudar estudantes de farmácia. As pessoas leigas não estavam no meu projeto, os profissionais já formados não estavam no meu projeto. Eu passei a ser reconhecida pelos estudantes como uma autoridade, como uma pessoa que sabe daquilo. Então, a pessoa pensa em faculdade de farmácia, a pessoa relaciona com o meu nome. Por que é uma coincidência? Não, foi construído ao longo de muito tempo. Isso é passível de acontecer em todos os nichos. Quanto mais específico você for, quanto mais você for presente com um público bem específico, mais rápido vai ser esse processo se você for constante. Então, sim, além de escolher se você vai direcionar sua comunicação para profissionais da saúde, para pessoas que tenham mais ou menos o mesmo conhecimento que você, ou para pessoas leigas, para futuros pacientes, ainda dentro dessas vertentes você vai subnichar. Dentro de pessoas leigas, você pode ser a pessoa que faz divulgação científica. Quem é muito especialista, olha só, mais uma vez, a importância de subnichar, né? Quem é referência hoje em divulgação científica, principalmente na farmácia, é a Flávia do Flavonoide. Então, a Flávia fala sobre divulgação científica. E o que é divulgação científica? É você simplificar um assunto complexo, um assunto científico, um assunto que você domine para uma pessoa leiga, usando termos simples, usando metáforas que ela vai entender, usando a linguagem dela. Então, se é um público mais jovem, você pode adaptar a sua linguagem. Se é um público mais velho, você adapta a sua linguagem. O público mais velho, onde ele vai estar? Provavelmente no Facebook, então você vai produzir o seu conteúdo no Facebook. As pessoas bem jovens, onde estão? No TikTok, então você vai produzir seu conteúdo no TikTok. Um exemplo de divulgação científica para vocês entenderem um pouco melhor, que eu lembro que a Flávia postou há algum tempo atrás, por que o Neossoro vicia? Então ela explica de uma forma muito simples e muito leiga por que o Neossoro vicia. Essa é uma vertente, é a comunicação simplificada, né, a partir dos seus conhecimentos técnicos, das suas experiências, das suas expertises, para pessoas leigas. Você vai empacotar tudo isso que você sabe, vai passar por um filtro, né, e vai distribuir para a população entender mais sobre farmácia, a população entender mais sobre medicamentos, enfim. Além desse nicho para pessoas leigas, a gente também pode pegar os seus futuros pacientes. Se você for uma farmacêutica esteta, se você for uma farmacêutica clínica, provavelmente você tenha pacientes, você trabalha em um consultório, né? Você precisa trazer mais pessoas para a sua vida profissional. E você consegue cativar essas pessoas, você consegue captá-las para o seu negócio através da simplificação da informação também. Se você é uma farmacêutica clínica, se você é uma farmacêutica esteta, se você é uma farmacêutica homeopata, se você tem, sei lá, uma farmácia de manipulação, uma drogaria, você pode produzir conteúdos sobre o assunto que você domina. Por exemplo, sou uma farmacêutica homeopata. Eu vou produzir conteúdos sobre homeopatia de forma simplificada, querendo sempre contribuir para a vida do meu paciente, ou contribuir para a pessoa que ainda não é meu paciente, mas que achou meu perfil muito interessante, que está conseguindo extrair várias informações úteis e que quando precisar de uma farmacêutica homeopata, o meu nome vai ser o primeiro que ele vai lembrar. E esse é um processo natural. Inclusive, eu falei sobre isso lá no meu Instagram esses dias, que eu estava precisando contratar uma designer, enfim. E quem que eu lembrei? Da pessoa que eu seguia, que mais aparecia, que mais produzia conteúdo de valor, que mais mostrava o seu trabalho. Ali mora o ouro de estar na internet. Então, se você é uma farmacêutica homeopata, quando a pessoa pensar em uma farmacêutica homeopata, o seu nome vai ser o primeiro que ela vai lembrar. Se você for uma farmacêutica esteta, você vai diferenciar para o seu paciente, né, para os seus seguidores, para o seu público, né? Qual a diferença entre ácido hialurônico de forma injetável, daquele que a gente aplica em consultório e daquele que tem no creminho? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre Botox e ácido hialurônico? Botox pode ser utilizado nos lábios ou isso é um mito? Qual que é a ordem da rotina de um skincare? De noite, começo por qual produto? Começo removendo a maquiagem com o quê? Com sabonete, com demaquilante, com cleansing oil? Qual que é a sua preferência? De manhã, o protetor solar vem aonde? Vem antes do hidratante, depois do hidratante? Você vai simplificar o seu universo e mostrar
o quanto você sabe para o seu seguidor, para o seu público que está aí te acompanhando. Com o intuito de direcionar ele pelo funil, eu ainda vou trazer essa aula sobre funil, que é bem importante que vocês conheçam esse conceito, mas você vai direcionar o seu seguidor para um funil onde ele venha a precisar do seu serviço e seja um paciente seu. E uma comunicação mais voltada para profissionais da saúde, gente, é assim uma infinidade de possibilidades. Hoje, o meu nicho, a transição que eu fiz e que eu almejo seguir é ajudar você, como farmacêutica, a se posicionar no digital, a começar a produzir conteúdo, a te mostrar o valor disso, o quanto isso contribui para a nossa vida profissional, o quanto estar na internet abre portas para a gente financeiramente, de oportunidades, de pessoas, de networking, e te mostrar o caminho de como começar, como se manter constante, enfim. Esse é o meu propósito hoje, mas você pode ter uma comunicação, por exemplo, como a da Tati Mota. A Tati Mota, ela é docente universitária e ela é doutora em farmacologia. Então, ela ajuda basicamente estudantes de farmácia ou de outras disciplinas que também tenham farmaco a entender, a compreender mais sobre farmacologia. A Daiane Silva, por exemplo, que é outra referência na nossa área farmacêutica, ela dá cursos, ela ensina farmacêuticos recém-formados a atuarem na drogaria. Então, essas pessoas, elas não estão direcionando sua comunicação para pessoas leigas, não. Elas estão falando diretamente ou com farmacêuticos, ou com profissionais da saúde, ou com estudantes de saúde. Claro, entendi, já tenho uma clareza, pelo menos, de qual vertente seguir. Como que eu posso ter certeza entre 2, 3, 4 nichos que eu adoraria falar? Para você conseguir escolher o seu nicho e ele não ser um fardo para você, não ser algo difícil de produzir conteúdo, algo que vai te desmotivar, enfim. Além da paixão, que muitas pessoas falam, e eu concordo, mas eu acho que nem tudo pode ser resumida na vida adulta, A paixão. É essencial que você seja habilidosa e que você tenha experiência, algum tipo de expertise. Por exemplo, imagina só uma pessoa leiga que vende a roupa e ela acha lindo, ela segue algumas farmacêuticas, ela vê conteúdo sobre medicamentos e ela acha lindo, ela pensa, olha só que público legal, vou querer começar a produzir conteúdo sobre isso. Gente, vocês conseguem imaginar isso a longo prazo? É possível? É, mas assim, que expertise ela tem? Ela não é da área. Então, quando a gente fala principalmente em saúde, por mais que a gente possa aprender muita coisa, com certeza absoluta, sem ter feito uma faculdade, sem ter feito um curso, ainda existe essa barreira, de as pessoas entenderem essa pessoa como alguém que não tem por que estar falando sobre isso, não sabe muito bem sobre isso, mas por que ela está falando sobre isso? Então, ela não tem expertise no assunto, mas ela pode ser muito habilidosa. Por quê? Porque ela vai estudar, porque ela vai ter comprado um curso de uma farmacêutica, ela vai ter entendido sobre as classes de medicamentos e ela vai conseguir passar isso de forma muito clara para o público dela. Então, ela tem habilidade, mas a expertise, eu acho que cria um ruído aí na comunicação dela. As pessoas não vão conseguir a longo prazo enxergar ela como autoridade nesse assunto. Por quê? Porque ela não é da área. E isso na saúde a gente tem bem forte, Como eu tenho certeza que eu tô falando com 90% de farmacêuticas, então essa questão da expertise vocês podem ficar mais tranquilas. Por quê? Porque vocês têm noção do que vocês vão falar, Independente se for para pessoas leigas, se for para pessoas profissionais da saúde, vocês já têm a base de conhecimento para poder se comunicar e para poder ser uma autoridade no assunto que vocês escolherem abordar. Mas a habilidade, ela anda lado a lado. E uma pergunta que vocês podem se fazer é: no que eu sou boa que as pessoas me procuram? As pessoas me procuram porque eu sei explicar as coisas de forma muito simples. As pessoas me procuram porque me acham uma pessoa muito comunicativa. As pessoas me procuram porque me acham uma pessoa criativa e sempre que elas precisam de ideias, elas me procuram. No que eu sou referência para as pessoas bem próximas de mim, para minha família, para os meus amigos? No que eu sou vista como boa? A partir dessas perguntas você vai conseguir ter clareza de o que eu gosto minimamente de falar e de fazer, o que eu sou boa, habilidosa, não precisa ser ótima, não precisa ser maravilhosa, no que eu sou boa, ao menos, porque eu vou refinar as minhas habilidades no momento que eu colocar elas para jogo, no momento que eu começar a produzir, a me comunicar, enfim. Que eu tenho expertise e se você tiver experiência, conta muito também. Então, mais uma vez, divulgação científica. A Flávia tem uma pós-graduação
em divulgação científica. A farmacêutica Daiane Silva, ela trabalhou anos em drogaria, então por isso que ela fala especificamente sobre drogaria. A Tati Mota, além dela ser docente, ela tem doutorado. A Larissa tá na internet há anos produzindo conteúdo. Muitas portas me foram abertas por conta disso, então essa é a minha experiência. Por que eu produzia conteúdo antes para estudantes? Porque eu tinha experiência da faculdade, experiência de ter trabalhos sempre muito elogiados, então a experiência, ela também pode andar junto, tá? A experiência, a expertise. Tenho certeza absoluta que existe alguma coisa dentro de você que se sobressai e que você tem um pouquinho mais de vontade de falar e de mostrar sua mensagem para o mundo e que as pessoas te reconhecem como já uma pessoa referência nesse assunto. E se você ainda não encontrou no que você é realmente boa, no que você é referência, começa a produzir conteúdo sobre um assunto que você gosta. Se em últimos casos você não conseguiu responder essas perguntas, começa pelo que você gosta e se você consegue ir atrás de experiência, de expertise e de desenvolver as suas habilidades. Mas mais uma vez, gente, o nicho, apesar de complexo, ele é simples. A gente escolhe um assunto para focar e foca. Não é fácil no início. Ainda hoje, né, eu estou migrando a minha comunicação de estudantes para farmacêuticos. E ainda hoje, quando eu abro caixinha de perguntas, 95% das perguntas que eu recebo são sobre matérias da faculdade, são sobre experiências de estágio, são sobre conteúdos que antes eu produzia. Quanto mais eu for repetitiva e criar conteúdo sobre o assunto que eu quero falar, mais as pessoas vão entender que os ares estão mudando, vão se adaptar, outras pessoas vão chegar, algumas vão sair porque não se identificam mais, e isso é completamente normal. E é no caminho que a gente refina, que a gente vê o que dá para melhorar, que a gente consegue ter feedback, consegue analisar estatísticas, enfim, e percebe como melhorar a nossa comunicação, a nossa produção de conteúdo, mas é começando que a gente consegue fazer tudo isso. Espero de coração que eu tenha conseguido contribuir no seu processo, que eu tenha conseguido clarear um pouco as ideias. Se você tiver qualquer dúvida que eu possa te ajudar, deixe seu comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até a nossa próxima aula PharmaBoss, terça-feira que vem, às 19h19. Um beijo e ótima semana pra você!